Antes de começar esse vídeo, eu só queria lembrar que esse projetinho aqui está utilizando um ambiente virtual para instalar todos os pacotes que eu estou utilizando. Então, para você rodar ele no Windows, é só você dar só voltar aqui rapidinho, ele está aqui em cima, venv/scripts/activate. Aí você ativa e pronto, você tem acesso a todas as dependências desse projetinho. No Linux, eu vou deixar aqui na tela o comando que é para rodar esse ambiente virtual, certo? Então, agora vamos para o vídeo. Olá, eu me chamo Fabrício Vela Souza de Lima, sou aluno do curso de Bacharelado em Sistema de Informação do IFBA Campus Vitória da Conquista e hoje eu vim aqui para apresentar a minha terceira avaliação da disciplina de complexidade de algoritmos. Bom, como foi solicitado na avaliação, eu utilizei o cenário 2 da segunda avaliação, né, o cenário onde o processamento está distribuído ali na borda, né, a nuvem o servidor está desafogado. E basicamente é isso. Os arquivinhos são esses aqui. Primeiro eu tenho esse arquivinho principal da primeira avaliação, só para testes, né? Aqui são todas as diretivas da primeira avaliação. Tem meu minimundo, ele é um minimundo de monitoramento de catracas de estacionamentos. Então, aqui tem a classe catraca, que vai guardar os valores de entrada e saída, calcular as vagas disponíveis e as vagas ocupadas. Aqui a gente tem o nosso estacionamento, que é basicamente para guardar as catracas desse estacionamento. A gente vai ter aqui também as operações, que são todas as diretivas solicitadas na primeira avaliação. Imprimir objetos, imprimir as leituras dos objetos, imprimir as leituras ordenadas, que é um método extra que eu fiz para imprimir as catracas ordenadas. A ordenação por vagas disponíveis, que é um método de complexidade O de n elevado a 2. E, por último, a nossa D4, que foi a que eu utilizei para fazer a segunda avaliação. Ela tem um método de O de 2 elevado a n, justamente por utilizar a recursividade. E é isso, é ela que eu estou utilizando para tratar os dados nessa avaliação também. Aqui tem o sensoriamento, que é só um método para gerar entradas e saídas para as catracas. E é isso. Agora aqui na parte da segunda avaliação tem aqui o servidor. Esse servidor já está adaptado para receber os dados encriptados e desencriptar eles, né? E tem o cliente, que já está adaptado também para encriptar os dados. Aqui a gente tem o nosso gerador de chaves, que eu vou começar explicando por ele. Bom, o gerador de chaves ele vai gerar as chaves pública e privada a partir do vídeo, que é uma fonte de aleatoriedade real que foi escolhida por mim, que é um timelapse de nuvens, que é esse videozinho aqui, nuvens timelapse. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui? Primeiro, a gente recebe o caminho do vídeo e a gente define o diretório de saída, o diretório que vão ficar as chaves pública e privada. Se esse diretório não existir, a gente cria ele, aqui a gente carrega o vídeo, cria uma string, né, para salvar os bytes dos frames, que são provenientes dos frames do vídeo. A gente faz um laçozinho aqui para percorrer o vídeo, pegando os frames, né? Lendo esse cap, que é basicamente a leitura do vídeo, e pegando os frames. Se não houver mais frames, a gente sai do laço e a gente vai salvando aqui os frames nesse random data convertido para bytes, né? A gente dá um release aqui para finalizar a operação da análise do vídeo. E aqui a gente gera a nossa chave privada e gera os bytes da chave privada para serializar, no caso, né? A gente serializa ela, gera a chave pública a partir da chave privada também e serializa a chave privada, ou a chave pública, na verdade. Aqui a gente está salvando as chaves em arquivos, né? Então a gente abre o arquivo com o diretório certinho, informa também o nome do arquivo que vai ficar a chave, e a gente escreve nele, né, a nossa chave serializada, tanto a privada quanto a pública. E aqui é só a confirmação que as chaves foram geradas com sucesso. Bom, já aqui no nosso servidor, primeiramente a gente está carregando a nossa chave privada, a gente tem um método, na verdade, para carregar a chave privada. A gente abre o arquivinho, né, que está a chave, e aqui a gente salva nesse private key, dá um serialization.loadPain private key, que é para carregar a chave privada, e dá um f.read, lê o arquivinho, que a chave vai estar lá, e retorna a nossa chave privada. Já na funçãozinha de baixo, a gente desencripta os nossos dados, né? Passa a chave privada e os dados encriptados. A gente, aqui nessa variável decrypted, a gente salva o private key.decrypt e a gente passa os dados encriptados e o padrão de desencriptação. Eu estou utilizando aqui o algoritmo de encriptação SHA-256. E por fim eu retorno aqui os dados desencriptados.decode para decodificar os dados. Pronto. Agora aqui no servidor, a gente, na parte da recepção dos dados, da exibição dos dados, a gente salva os nossos dados encriptados, um client-socket.receive para receber os dados. Se os dados existirem, a gente cria a nossa chave privada, né? A gente carrega a nossa chave privada, na verdade, que vai estar nesse diretóriozinho aqui. A partir dessa chave, a gente pode desencriptar os nossos dados utilizando aquele método lá. A gente passa a chave privada e os dados encriptados aqui naquele método de desencriptar. Por fim, quando está desencriptado, a gente pega aqui e dá um JSON.loadsData, porque eu estou passando os dados em JSON, né? Então, eu estou carregando os dados aqui. E, por fim, eu estou salvando aqui o ID do estacionamento que foi passado e as combinações de catracas que foram passadas pelo cliente também. Então, aqui a gente só imprime, né, os dados que foram recebidos do cliente e a gente retorna para o nosso cliente que os dados foram recebidos e armazenados com sucesso. Caso dê algum erro, vai cair aqui na exceção, no nosso accept, ou se os dados não existirem, a gente retorna para o cliente e nenhum dado foi recebido. Aqui na definição do socket do nosso servidor, né, a gente tem o host e a nossa porta, a gente dá um server socket igual a socket.socket, e a gente passa o tipo do protocolo, vai ser IPv4, nesse AFI-NET, e o tipo da socket vai ser sockstring.
socket de stream, no caso. E a gente dá um bind para passar o host e a porta para o servidor. E a gente dá um listen para o servidor ficar escutando nesse host e nessa porta. E aqui, só para imprimir que o servidor está guardando as conexões. Aqui, nesse while true, a gente está aceitando as conexões, no caso, né? Conexão estabelecida e tal. E a gente volta lá para o nosso client handler, que é a parte da recepção dos dados. Aqui no if name igual a mim, é só para verificar se ele está sendo utilizado, se esse arquivinho está sendo executado de maneira direta, né, no próprio arquivo. Então a gente gera as chaves a partir do vídeo, que é esse videozinho que está aqui, nuvens.timelapse.mp4, e a gente passa o diretório que as chaves vão ficar, que é o keys. E a gente inicia o nosso server. E por fim, eu quero mostrar aqui o nosso cliente, né? Primeiramente, a gente está carregando aqui a nossa chave pública, a gente abre o arquivinho e lê a chave pública, né? O que está lá dentro do arquivo, da chave pública, e retorna ela. Na parte de encriptação dos dados, a gente pega a chave pública e os dados a serem encriptados, a gente dá um ponto encrypt na chave pública, informa os dados encodados para encriptar e informa o padrão de encriptação, de novo utilizando o SHA-256, e retorna os dados encriptados. Aqui na função principal do cliente, a gente tem os parâmetros aqui, mesmo os parâmetros da segunda avaliação, né? Aqui a gente tem a criação do estacionamento, tudo certinho. A gente calcula as combinações de catracas do estacionamento, que é a nossa D4, com complexidade de O de 2 elevado a n. E a gente abre o socket do cliente, de novo idêntico igual a outra avaliação, né? E estabelece a conexão, passando o host e a porta. Aqui tem os nossos dados, a gente transforma esses dados em um JSON, e aqui a gente vai encriptar os dados, ou seja, a gente vai pegar aqui, carregar nossa chave pública, na verdade, né? A gente pega ela desse diretóriozinho certinho, e a gente encripta a mensagem, encripta os dados passando na chave pública e a mensagem. Por fim, a gente envia a mensagem encriptada lá para o servidor, e a gente imprime. Os dados foram encriptados, foram enviados ao servidor. Esse print que eu coloquei aqui eu deixei comentado, mas eu vou descomentar só para mostrar que os dados realmente estão sendo encriptados antes de enviar para o servidor. Aqui tem a nossa função principal do cliente, só para inicializar as threads de cada cliente, né? Mesma coisa lá da segunda avaliação, e iniciá-las. Aqui a gente tem a parte principal, né, onde a gente vai executar o nosso cliente. Então a gente seta o número de estacionamentos, o número de catracas, o host, a porta do servidor, o nosso contador e as requisições. Eu vou colocar aqui 100 requisições e a gente pode perceber aí aqui para cada vez que o contador for menor que a quantidade de requisições, a gente vai criar as requisições certinho, e aqui é só um temporizador para imprimir quanto tempo foi gasto para processar, para realizar todas as requisições. Então, basicamente, é só chegar aqui, iniciar o nosso servidor. O nosso servidor ele vai ficar guardando, né, as conexões, chaves geradas e salvas em keys. Se você olhar aqui, elas foram realmente geradas, estão aqui no diretório de keys. E agora é rodar o nosso cliente. O nosso cliente, a gente dá um run em outro terminal. E aqui, ó, os dados encriptados foram enviados ao servidor. E aqui, os dados realmente encriptados, né, de forma aleatória. Então, aqui a gente também tem a informação do servidor, né? Número de combinações possíveis recebido do estacionamento, número 8, do cliente 14, e a quantidade de combinações possíveis. Então, aqui estão os dados desencriptados e o cliente está enviando os dados encriptados corretamente. Então, é isso. Basicamente, essa é a minha avaliação da terceira unidade da disciplina de complexidade de algoritmos.